Eu tenho tantas coisas a cada semana que eu gostaria de dizer a vocês. Não vou dizer todas elas esta manhã, mas eu vou chegar perto. Obviamente, nós estamos aqui em obediência ao nosso Senhor, estamos aqui porque Ele nos deu ordens, não de alguma forma esotérica e pessoal, não por meio de alguma visão ou sonho, não porque ouço vozes do céu, eu não, mas porque tem uma Bíblia, e a palavra de Deus é a mesma palavra de Deus. A Grace Church é definida por seu compromisso com a Sagrada Escritura. Para os verdadeiros cristãos, a Bíblia é o nosso maior tesouro. É mais precioso para nós do que o ouro, do que muito ouro fino. É mais doce para nós do que o mel do favo de mel. Podemos dizer, como o salmista no Salmo 119, pelo menos meia dúzia de vezes, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Quanto amo a tua lei. O apóstolo Paulo diz que aqueles que pertencem a Deus possuem o amor à verdade. João registra que aqueles que amam o Senhor guardam os seus mandamentos. E o salmista disse no Salmo 40 e no versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Desejamos a palavra como um bebê deseja leite, pegando aqui emprestado as palavras de Pedro. Em João 6, muitos dos seguidores de Jesus, seguidores superficiais, o abandonaram. E ele disse aos discípulos que restaram, quereis também vós outros retirar-vos? Ao que seu porta-voz Pedro disse, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Of eternal life. A marca de um verdadeiro cristão é o amor pelas Escrituras. Amor pelas Escrituras, sejam elas promessas ou mandamentos. A verdadeira igreja de Deus sempre foi um lugar onde as pessoas têm fome da verdade, da Bíblia. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos aqui toda vez que nós nos reunimos. Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, elogiou aquela igreja no capítulo 1, versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então ele continua dizendo, aqui está a evidência de que Deus realmente o escolheu e o redimiu, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Você sempre pode dizer quem são os verdadeiros crentes. Eles são movidos mais pela palavra de Deus do que por qualquer outra coisa. Eles são movidos a uma obediência e adoração amorosa e alegre. No capítulo 2 e versículo 13, Paulo diz a essa mesma congregação, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. É assim que os verdadeiros cristãos abordam a palavra de Deus. Se este púlpito não fosse o local para a proclamação da palavra de Deus, esse local começaria a ficar vazio. É por isso que vocês estão aqui. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. That proceeds out of the mouth of God.
Esse é o maior encorajamento que podia ser dado pelo Senhor a uma igreja por intermédio do apóstolo Paulo. E como pastor de vocês por muitos e muitos anos, é meu maior encorajamento para vocês. Está claro para mim que vocês amam a palavra de Deus. É por isso que vocês estão aqui. E vocês amam o Deus da palavra também. Infelizmente, o trabalho sério, cuidadoso, atencioso e diligente nas Escrituras para revelar seus ricos tesouros não é popular hoje em dia, mesmo nas igrejas. Nos últimos dias, um santo muito influente foi para o céu. Seu nome era Jim Packer. J.I. Packer. Fui impactado pela primeira vez por ele em 1973, quando o livro dele, O Conhecimento de Deus, veio nas minhas mãos. Foi poderoso e influenciou os cristãos em todo o país e em todo o mundo. Um segundo livro, Evangelização e a Soberania de Deus, também teve um impacto enorme na minha vida. Em 1978, tive o privilégio de servir no Conselho Internacional sobre a Inerrância Bíblica. Havia apenas 2 pastores em 100. Havia 100 estudiosos, 98 de instituições educacionais e 2 pastores, eu e o precioso James Boyce. J.I. Packer estava naquele conselho também, lutando pela inerrância das Escrituras. Foi em 1994 que eu tive um contato pessoal com Jim Packer. Me sentei ao lado dele por 7 horas lá na Flórida, enquanto 6 de nós trabalhávamos para esclarecer o Evangelho. Lá estavam Bill Bright, Chuck Colson e Jim Packer. E do outro lado da mesa, Jim Kennedy e eu e meu querido amigo R.C. Sproul. Durante 7 horas, discutimos sobre o Evangelho. Todos eles já morreram, e eu sou o último destes homens de pé. E este era um grupo notável de homens. Jim Packer, ele morreu aos 93 anos. Jim Packer entendia o que estava acontecendo na igreja, mesmo com a idade dele. Ouça o que ele escreveu no prefácio de O Diretório Cristão. O Diretório Cristão foi escrito por Richard Baxter em 1600, um puritano. Em sua introdução, Packer caracterizou o evangelicalismo da seguinte maneira: egocêntrico, bobo, simplista, degenerado, enfeitiçado sem sentido, que é tudo o que o mundo enxerga quando assiste programas de TV religiosos ou olha diretamente para a comunidade professa evangélica. Packer continuou dizendo: nossos procedimentos, como ter uma família maravilhosa, área sexual, sucesso financeiro de uma forma cristã, como lidar com a tristeza, passagens da vida, crises, medos, relacionamentos frustrantes e etc. Nos dá a fórmula a ser seguida por uma série de ações supostamente simples da nossa parte, na forma de, eu adoro isso, pintar pelos números. Uma pintura por números. Ele comparou isso ao grande trabalho de Richard Baxter. E ele havia escrito seu doutorado e dissertação em Oxford sobre Baxter. E Baxter foi quem disse que eu prego como um moribundo para moribundos. Jim Packer comparou o evangelicalismo contemporâneo com Richard Baxter,
que no livro O Diretório Cristão escreveu sozinho mais de 1 milhão de palavras sobre a interpretação e aplicação da palavra de Deus. Packer disse: esse livro é um alto nível de sabedoria baseada na Smart Bible teologicamente integrada com clareza infalível e intacta que é deslumbrante para a mente. Onde as pessoas vão para interpretações deslumbrantes das Escrituras. Onde elas procuram um ensino bíblico altamente preciso, inteligente, teologicamente rico, sólido, integrado, claro e deslumbrante em sua veracidade. Meu outro amigo, R.C. Sproul, morreu em dezembro de 2017 e disse: nossa cultura está inserida na mediocridade orgulhosa. Isso deveria ser óbvio para todos. Ele disse: embora ainda existam mentes acadêmicas trabalhadoras em ciência e tecnologia e pesquisadores fazendo um trabalho árduo e tedioso nos campos, a cultura em geral se contentou com o que é rápido e barato. Música lixo, arte lixo, pensamento lixo. A nossa cultura é facilmente satisfeita e entretida. Excelência, verdade e beleza verdadeira são a grande triade de virtudes que agora são substituídas por gracejos, atração e fofura. R.C. disse: obtemos mediocridade porque a queremos. Na verdade, ansiamos por isso. Paulo previu que isso aconteceria, que haveria um tempo em que os homens teriam comichãos nos ouvidos. Há muito disso agora. Há claramente uma tendência para eliminar o transcendente, para eliminar o bíblico, para eliminar o teológico, a profunda e exigente verdade das Escrituras e alimentar as multidões famintas da mediocridade com uma mensagem medíocre e uma pregação medíocre para que a igreja aceite e legitime a superficialidade que as pessoas desejam. O cristianismo da cultura pop serve muito bem aos descrentes. As pessoas não querem levar a Bíblia a sério, então por que a igreja deveria levar ela a sério? Os pastores buscam inteligência, inventam criatividade em vez de um estudo exigente e rigoroso das Escrituras. Quão longe nós fomos disso? Caímos. Gosto de voltar aos puritanos, poderosos pregadores dos séculos XVI e XVII, chamados puritanos, porque o objetivo deles era purificar a igreja na Inglaterra. Eles foram tão fiéis que, em 1662, todos eles foram expulsos de suas igrejas no que é chamado de Grande Ejeção. Existem todos os tipos de histórias de como eles foram executados por causa da fidelidade deles à palavra de Deus, sendo proclamada em um ambiente religioso que não tinha interesse nisso. Eu quero fazer uma última homenagem a Jimmy Packer em memória dele. Eu quero citar algo que ele escreveu. Não parece possível negar que os puritanos eram mais fortes, exatamente onde os cristãos evangélicos de hoje em dia são mais fracos. Eram homens de notável poder intelectual, nos quais os hábitos mentais fomentados por sóbrios estudos estavam ligados a um ardente zelo por Deus e a um íntimo conhecimento do coração humano. Todo o trabalho deles revela essa fusão única de dons e graça, onde os puritanos clamavam por ordem, disciplina, profundidade e perfeição. Nosso temperamento é de casualidade, casual, impaciência e inquieta. Ansiamos por acrobacias, novidades e entretenimento. Perdemos nosso gosto pelo estudo sólido, o autoexame, a humildade, a meditação disciplinada e o trabalho árduo, nada espetacular em nossas supostas orações.
De novo, onde o puritanismo tinha Deus e sua glória como seu centro unificador, nosso pensamento gira em torno de nós mesmos, como se fôssemos o centro do universo. Esse é o tipo de pregação popular hoje em dia. Não é de se admirar, diz ele, tantas conversões declaradas caírem, desviarem. Então, ao ensinar sobre a vida cristã, nosso hábito é retratá-la como um caminho de sentimentos emocionantes, em vez de uma fé ativa e de interrupções sobrenaturais, em vez de uma justiça racional. E ao lidar com a experiência cristã, nos demoramos constantemente na alegria, na paz, na felicidade e na satisfação, sem equilíbrio, para o descontentamento divino de Romanos 7. Essa geração está desesperada pela palavra de Deus, mas não quer a palavra de Deus. E a igreja dá continuamente ao mundo o que ele quer. E assim se torna superficial. Há um profeta no Antigo Testamento com o nome de Amós. 8 séculos antes de Cristo, o reino do norte de Israel estava confiante de que a moral havia caído. A honestidade se foi. O abuso dos pobres era muito comum. As pessoas lá da classe alta, elas eram indulgentes e vis. Mas o dinheiro era abundante. A prosperidade generalizada e a adoração falsa era um tanto popular. O reino do norte pensava que tinha Deus do seu lado, até que Deus lançou uma bomba no reino do norte. Essa bomba foi Amós. Ele invadiu Samaria, a capital do reino do norte, como um profeta das más notícias, dizendo repetidamente em toda a sua profecia que Deus estava prestes a julgar. Todo o livro é um pronunciamento do julgamento divino cumprido na conquista assíria. Toda a nação será, disse ele, conquistada, deportada e escravizada. E quando eles foram escravizados, aqui seria o pior de tudo. Capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Essa é a maldição mais horrível de todas as maldições. A fome da palavra de Deus. As torrentes de revelação divina secam. Aqueles que não quisessem ouvir os profetas, quando eles declarassem a palavra de Deus, iriam para o cativeiro, espalhados por todo o mundo pagão, e eles nunca encontrariam um profeta para profetizar a palavra de Deus. Amós retrata uma cena de miséria espiritual, que é o mais horrível de todos os cenários possíveis. Esperar ouvir uma palavra de Deus e nunca conseguir ouvir. Para nós, parece que a palavra de Deus está se tornando mais escassa. O mundo dos incrédulos não quer ouvir a palavra de Deus. Os falsos cristãos, de fato, não querem ouvir a palavra de Deus. Eles querem tudo, menos as Escrituras, e em muitos casos eles estão conseguindo até mesmo nas chamadas igrejas. Aqueles que defendem ou sustentam o fato de que a Bíblia é a revelação divina de Deus, aqueles que são sóbrios, sérios, estudantes diligentes e pregadores das Sagradas Escrituras, aqueles que estão sendo fiéis
não são honrados tanto quanto são ridicularizados. Por que temos prosseguido? Porque ainda estamos examinando a Bíblia, versículo por versículo, por versículo, por versículo, quando não é popular no mundo ou até mesmo na igreja. A resposta a essa pergunta se encontra no texto que li anteriormente. Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Em nenhum lugar a questão da obra de Deus nas Escrituras é apresentada da maneira mais rica do que aqui. Aqueles de vocês que me conhecem sabem que normalmente eu não passo 2 capítulos em um sermão. 2 palavras, talvez. Mas o texto que eu li para vocês do capítulo 1, versículo 18 e 2, versículo 16, é sobre sabedoria divina. A palavra sábio ou sabedoria é usada 20 vezes e é contrastada com a tolice, que é usada 6 vezes. A sessão inteira explica por que a Grace Church está aqui. E por que aceitamos a sabedoria de Deus revelada nas Escrituras, no Evangelho, nas boas novas da cruz. E a propósito, neste texto, você encontra a frase, a palavra da cruz. Então você enxerga a frase, a sabedoria de Deus. Então você enxerga a frase, o testemunho de Deus. A palavra da cruz, a sabedoria de Deus e o testemunho de Deus são todos iguais. Este é o Evangelho revelado por intermédio das Escrituras. Agora, há uma maneira simples de dividir essa sessão, e eu confesso que nós vamos tocar nela levemente, mas acho que vocês vão entender o ponto principal. Eu disse há algumas semanas atrás que entendemos que os descrentes não acreditam na Bíblia. Não podem acreditar na Bíblia. Não têm interesse na Bíblia. Não é apenas confuso para eles, é obscuro. Eles não têm capacidade de entender isso. Portanto, eles não nos entendem. Como podemos estar tão apaixonadamente assim, comprometidos com a palavra de Deus e amá-la tanto e obedecer a ela tanto por causa do amor que temos por aquele que morreu por nós e ressuscitou? Eles não entendem isso. E na superfície, eu entendo o porquê. Deixa eu dar algumas razões pelas quais os não cristãos não acreditam na Bíblia, ok? Vamos voltar ao versículo 18 do capítulo 1. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Loucura. O primeiro ponto da mensagem não é razoável. Isso é tolice. A palavra grega é, isso soará familiar, idiota. É estúpido, sem sentido. A ideia de que Deus, o único Deus verdadeiro e eterno, se tornou um homem judeu, viveu em Israel, foi rejeitado pelo seu próprio povo, crucificado pelos romanos, ressuscitou dos mortos e é o único Salvador do mundo, foi irracional. Isso é o que os primeiros cristãos pregavam em todo o mundo romano. O judeu crucificado, rejeitado por seu próprio povo e rejeitado pelos romanos e executado como um criminoso comum, é o Deus eterno e Salvador do mundo. Isso é simplesmente irracional. Isso é tolice. Como que você convence alguém disso? Se coloque na posição de um crente lá no primeiro século, indo para o mundo gentil e dizendo: eu quero falar a vocês sobre um homem chamado Jesus, que é Deus encarnado, ele nasceu na pobreza absoluta, colocado em uma manjedoura, viveu em um indefinido chamado lá de Nazaré, um lugar indefinido, foi totalmente rejeitado por sua própria nação, como um falso Messias, entregue aos romanos e executado. E ele é o Deus eterno e o único Salvador.
E ele vai reinar sobre a terra. E o seu reino será eterno. Isso é loucura. Sua mensagem não é razoável, é irracional. Veja o versículo 19. Sua verdade também é inatingível. Versículo 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então este versículo é importante. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Agora deixa eu dar uma visão geral disso aqui. É o versículo 19, onde começamos, e é uma citação de Isaías 29:14. Isaías havia dito que quando Senaqueribe, o rei assírio, estava ali ameaçando o reino do sul de Judá, Isaías disse: a libertação viria para Judá. Mas essa libertação não viria pela sabedoria dos líderes, não viria pela sabedoria dos sábios de Judá, não viria por causa da força deles, não viria por causa da astúcia deles ou por causa da artimanha. Mas Deus, por sua sabedoria, salvaria Judá de Senaqueribe. E Paulo toma isso aqui emprestado. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. É Deus quem liberta. E sem Deus libertando, não há libertação. Não pode vir dos sábios, homens sábios. Veja o versículo 20. Isso também alude a algumas passagens de Isaías. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Se chamassem todos os supostos sábios conselheiros de Israel, eles seriam tolos. Todos os sábios conselheiros do judaísmo, eles eram tolos. Todos os sábios conselheiros de qualquer nação, qualquer povo, em qualquer nível, e eles são tolos. O que quer dizer que por mais espertos e inteligentes que eles possam pensar que são, como Romanos 1, dizendo ser sábios, eles são tolos, eles não podem alcançar a verdade. Isso é o que o versículo 21 resume. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Você não pode chegar a Deus por meio da sabedoria humana. Então, repito, entendemos, compreendemos a palavra da cruz, o evangelho é inatingível, é irracional, é inatingível. Você não pode chegar lá sozinho. Então, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz que suas afirmações são realmente pouco atraentes. Elas são, de fato, pouco atraentes. Elas não são o que as pessoas procuram. Veja o versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Vocês estão vendo o verbo pedir e o verbo buscar? Os judeus estão procurando por um sinal. Lucas 11:16. Mostra-nos um sinal do céu, disseram eles. Eles queriam um grande sinal. Eles queriam, eu acho, um sinal no céu. Um sinal de que Jesus era o Messias, que ele tinha vindo para cumprir a promessa messiânica que conquistaria todos os inimigos de Israel e estabeleceria seu glorioso reino em Jerusalém, e Israel iria ser elevado. Em Mateus capítulo 12, Jesus confrontou esse desejo de um sinal, por um sinal. Mateus capítulo 12, versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre,
Queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus disse aqui, vocês querem um sinal? Eu vou ser enterrado, mas apenas por 3 dias. Vocês querem um sinal? Eu vou dar a vocês um sinal. O sinal será a minha ressurreição. Eles queriam um sinal, eles receberam um sinal. A ressurreição. Quando eles foram ao túmulo, o que aconteceu lá? Estava vazio. As peças de linho estavam onde deveriam estar, quando foram enroladas em seu corpo. A pedra foi removida. E havia testemunhas oculares, as mulheres o viram. E os apóstolos também o viram. E ele esteve com eles por 40 dias. Então o Espírito Santo veio e a igreja foi estabelecida com base na morte e ressurreição do Redentor, Jesus Cristo. Apesar disso, os judeus rejeitaram ele. E quando os apóstolos no livro de Atos saíram para pregar a ressurreição, eles os colocaram na prisão. Os judeus queriam um sinal. Eles queriam um sinal diferente do que receberam. Porque não havia nada neles, não havia mestres neles que pudessem acreditar, no meio deles que pudessem acreditar. Era muito contrário às expectativas deles. Por outro lado, os gregos buscavam sabedoria. Essa é uma frase simples, mas se você voltar e olhar para a filosofia grega, você vai descobrir que é um tanto intrincada, complicada, profunda. A oratória era uma grande parte disso. Colocava as pessoas em uma espécie de labirinto mental com sua erudição. Conceitos esotéricos era o que atraía os gregos. Eles riram de um Deus que foi crucificado pelos romanos. A coisa toda era totalmente, simplesmente ridícula para os judeus e para os gregos. Então existem algumas barreiras aqui. O evangelho, a palavra da cruz é irracional. É inatingível. Está além da sua capacidade de processar. Isso porque eles não conseguem o que desejam. Não dá a eles o que eles querem. Os judeus queriam um sinal. Os gregos queriam sabedoria. Jesus ofereceu um sinal. A ressurreição dele. E ele ofereceu sabedoria sobre o pecado, o arrependimento e a salvação. Não a mensagem que eles queriam ouvir. Tudo isso é agravado ainda mais, porque as pessoas também não são dignas de destaque. Se você tivesse uma mensagem como essa, tão difícil de ser vendida, poderia ser útil colocar ela nas mãos de pessoas famosas. Acho que às vezes os cristãos presumem que se pudéssemos ter pessoas famosas confessando a Cristo, que isso vai passar pela resistência. Mas não foi isso que Deus planejou. Versículo 23. Pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Versículo 25. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, como vamos superar isso? Veja o versículo 26 a 28. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo
e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Nem muitos, 3 vezes. Nem muitos, nem muitos, nem muitos. Aqui está o problema. As pessoas que estão proclamando o evangelho não são dignas de destaque. A maioria dos crentes não impressiona. Eu me lembro de estar no Larry King uma noite com Deepak Chopra, é um médico, e ele estava denunciando o que eu estava dizendo. E ele disse, é claro, você não entenderia isso, essa profundidade de percepção que eu tenho. Ele me disse isso. E eu disse, bem, na verdade, eu escrevi um livro sobre isso. E disse, ficaria feliz em entregar ele a você. Esta é uma citação. Eu nunca iria ler nada do que você escreveu. Simplesmente desdém, sarcasmo. Eu nunca leria nada que você escrevesse ou escreveu. Por quê? Porque não faço parte da elite intelectual, nem dos nobres. Veja como Paulo acumula essas declarações de insignificância. Nem muitos sábios, nem muitos poderosos, isto é, poderosos, influentes, nem muitos nobres, isso significa literalmente nobres, alta classe social. Então ele prossegue dizendo no versículo 27, mas Deus escolheu os tolos, os incultos, os idiotas, para envergonhar os sábios. E Deus escolheu os fracos, os não influentes. Então, ele vai ainda mais fundo. Versículo 28. E as coisas humildes do mundo, agnes, nobre nascimento, insignificante. Então, ele vai ainda mais abaixo. As desprezadas. Esse é um verbo que significa ser considerado quase que nada. Então, não somos sábios, não somos poderosos, somos tolos, somos fracos, somos pessoas de origem humilde, insignificantes, que devem ser consideradas como quase que nada. E ele termina dizendo, aquelas que não são. Este é o particípio presente para o verbo ser, eimi, inexistente. Nós não existimos. Esta é a expressão mais desprezível da língua grega. Aqueles que nem existem. No mundo secular, no mundo não convertido, nós nem mesmo existimos. Vidas pequenas. Então Deus nos deu uma mensagem impossível. Pregar para pessoas incapazes. E nós mesmos não somos ninguém. Bem, você diz, existem alguns pregadores muito eficazes, não existem? Existe. Alguns dos ninguém são eficazes na pregação deles. Mas veja o capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz em ostentação de linguagem ou de sabedoria. Portanto, aqui está o quinto problema. Os pregadores estão fora de moda. Os pregadores estão fora de moda. E então são essencialmente inaceitáveis. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eles estavam acostumados com os sofistas que dominavam
o labirinto da linguagem. E Paulo, para eles, era um canalha. Em 2 Coríntios 10:10, ele reconhece que eles disseram que o discurso dele foi desprezível. Ele carecia da sofisticação mental, da complexidade filosófica, da astúcia esotérica de palavras persuasivas de sabedoria. Eu disse ao nosso povo há alguns meses que há uma antologia sobre pregação escrita por um estudioso. São 7 volumes e ele tem uma seção lá sobre mim. E eu acredito que é tão interessante o que ele disse. Eu cito: a retórica do MacArthur está terrivelmente desatualizada. Mas talvez ele saiba de algo que todos nós não sabemos. Ele prossegue dizendo, por que tantas pessoas ouvem MacArthur, esse produto de todas as escolas erradas? Como ele pode lotar uma igreja no domingo de manhã em uma época em que a frequência à igreja está seriamente atrasada? Aqui está um pregador que não tem nada em termos de personalidade vencedora, boa aparência ou charme. Ele ainda não acabou. Aqui está um pregador que não nos oferece nada em termos de embalagens sofisticadas e homiléticas. Ninguém diria que ele é um mestre na arte da oratória. O que ele parece ter é um testemunho da verdadeira autoridade. Ele reconhece nas Escrituras a palavra de Deus. E quando ele prega, é a Escritura que se ouve. Não é que as palavras de John MacArthur sejam tão interessantes, mas sim que a palavra de Deus é de incomparável interesse. É por isso que o escutam. Eu gosto da parte sobre nenhuma personalidade vencedora, boa aparência ou charme. Mas ele está dizendo o que Paulo está dizendo, não está? A mensagem é ofensiva. E o pregador é totalmente insignificante. Uma mente caída não pode superar tudo isso. A sabedoria do homem reconhecidamente pode fazer coisas incríveis, ciência, tecnologia, genética, medicina, indústria, artes, cultura, todos os tipos de coisas. A sabedoria do homem não o levará a Deus. O evangelho não está disponível. Sem disponibilidade. Essa sabedoria é muito alta. Está em outra esfera. Está em outra dimensão. Bem, você diz, como é que alguém fica sabendo disso? Volte ao final do capítulo 1. Como nós sabemos o que nós sabemos? Versículo 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. O quê? Como você soube disso? Como todos nós, alguém descobriu isso? Como nós descobrimos isso? Por obra dele, de Deus. Deixa eu levar vocês de volta ao versículo 18. A palavra da cruz, agora no final do versículo, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Versículo 24. Para os que foram chamados, adiante, poder de Deus e sabedoria de Deus. E quem são aqueles que estão sendo salvos? Aqueles que são chamados. Vocês ouviram isso? Esse é um chamado eficaz. É quando Deus chama o pecador morto à vida. Esse é um ato soberano. E considere o seu chamado. Eu amo isso. Versículo 27. Deus escolheu. Deus escolheu. Versículo 28. Deus escolheu. Por que vocês acreditam? Porque vocês foram escolhidos e foram chamados com o chamado eficaz da morte para a vida. É por isso que o versículo 29 diz:
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Versículo 31, final, glorie-se no Senhor. Não somos mais espertos do que ninguém. Não somos mais espirituais, não somos pessoas melhores. Somos tão miseráveis quanto todo e qualquer pecador. Mas nós fomos escolhidos. Então fomos chamados. Então estamos sendo salvos. Soberanamente e sobrenaturalmente. Se você está no reino, não é porque teve mais sabedoria do que as pessoas que não estão. É porque você foi escolhido, foi chamado e foi salvo. Então, Paulo diz: eu não preciso vir com linguagem persuasiva de sabedoria. Eu simplesmente venho pregando a Cristo e Ele crucificado. E baseado em ouvir o Evangelho, Deus salva aqueles que Ele escolheu. Então a minha mensagem, a minha pregação são em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim, o quê? No poder de Deus. O que aconteceu? Deus veio a nós com poder e nos deu vida após a morte. Entretanto, o versículo 6, expomos sabedoria entre os experimentados ou completos. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta, a qual Deus... Qual é a próxima palavra? Preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Você foi predestinado, foi escolhido, foi chamado, foi salvo. E é por isso que você crê na Bíblia e no Evangelho. Paulo continua dizendo que foi o Espírito Santo que nos revelou. Vá até o versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Como conhecemos a verdade do Evangelho? Como sabemos coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, coisas não disponíveis por meio de qualquer faculdade humana empírica? Como sabemos das coisas que nunca entraram no coração do homem? Elas não são empíricas nem intuitivas. Como sabemos tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam? Para nós, Deus as revelou por meio do Espírito. Portanto, aqui você entende toda a gama da redenção. Você é predestinado, você é escolhido, você é chamado, você é salvo e a você é concedida a sabedoria de Deus. No versículo 14 ele diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente e ele está espiritualmente morto. Mas ele concluiu no versículo 16: nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Isso não é incrível? Conhecemos os pensamentos do nosso Senhor, porque o Espírito está em nós. Temos uma unção de Deus, diz João. Não precisamos de mestres humanos, temos uma unção de Deus. Essa unção é o Espírito Santo e ele nos ensina todas as coisas. Então, nós não somos ninguém, entendemos? Nós não somos nada. Nós somos o inexistente. Somos o mais baixo dos mais baixos. Mas temos a sabedoria de Deus. Porque Deus, em sua graça e misericórdia, nos chamou. Eu amo o que Martinho Lutero disse. O homem é como uma estátua de sal, como a esposa de Ló. Sim, Lutero disse, um tronco ou uma pedra, como uma estátua sem vida que não usa olhos, nem boca, nem sentido, nem coração. Até
que seja regenerado pelo Espírito Santo. Então nós enxergamos, como sempre vamos adorar. Estamos aqui hoje não porque queremos ser um problema nesta sociedade, nós somos a resposta, não o problema. Estamos aqui porque queremos adorar a Deus que nos deu vida e sabedoria. Se você não tem isso, faça a oração do Salmo 25:5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Ore o Salmo 119:18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Peça a Deus para te dar luz e vida. Isso só vem dele, por ação dele. De volta ao capítulo 1, versículo 30. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Peça a Deus por essas coisas. Clame a Deus por sabedoria divina para entender o Evangelho, para que a justiça seja atribuída a você, imputada a você, a própria justiça de Cristo que se torna sua pela fé. Peça a Deus para purificar você do pecado, para comprar você de volta da morte e do inferno. Essa é a única esperança que um pecador tem. Você não pode fazer isso sozinho, você tem que clamar. E Jesus disse, aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, ok? Pai nosso, nós só nos reunimos por uma razão, que é reconhecer que te amamos e te adoramos. Te adoramos. Estamos aqui para ti. Estamos oferecendo o nosso louvor e a nossa adoração a ti, para a sua glória. O Senhor é o alvo. Nós somos os adoradores, trazendo o nosso sacrifício de louvor do fundo dos nossos corações. E para aqueles, Senhor, que ouviram a palavra de Deus e talvez reconheceram que estão entre aqueles que estão mortos, ignorantes, obscurecidos, indefesos, desamparados e sem esperança, que clamem a ti por sabedoria, justiça e santificação, somente por meio de Jesus Cristo. E é em seu nome que nós oramos. Amém.